Depois do Carnaval deste ano, que acontece nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, deve anunciar uma nova prorrogação do auxílio emergencial. A extensão deve começar a valer em março. Essa nova extensão seria de 3 parcelas de R$ 200. Entretanto, esse pagamento seria feito para apenas metade dos trabalhadores que receberam o auxílio em 2020. O plano ainda está em estudo. O governo tem o objetivo de deixar a nova prorrogação do auxílio fora do teto de gastos. Essa é a regra fiscal que não permite que as despesas do governo sejam maiores do que a inflação do ano anterior. A equipe econômica do governo defende que qualquer medida que for tomada tenha compensação de ações de ajuste fiscal. Ou seja, o governo estuda a ideia de criar um novo imposto para bancar a nova rodada do benefício. Dentro do governo, a ideia de criar um tributo nos moldes da antiga CPMF, em caráter temporário, cresceu. Ainda assim, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes tem se mostrado contra a criação desse imposto, mesmo que de forma provisória. Para Paulo Guedes, ministro da Economia, o pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial deve ser feito com corte de gastos, e não aumento de tributos e criação de imposto. Novo grupo teve pagamento liberado. O pagamento do auxílio emergencial foi liberado para mais 22.233 brasileiros. Essas liberações foram feitas após reavaliações e contestações. Ao todo, foi feito o pagamento de 20,95 milhões de reais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União depois do consenso fechado entre os presidentes da Câmara, do Senado e ministros. O governo tentará aprovar a proposta que viabilizará o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial em 3 semanas. Segundo o broadcast, Estadão apurou, esse é o prazo com que a equipe econômica trabalha para a aprovação do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chama de novo marco fiscal, que seria composto pela inclusão, na proposta de emenda constitucional, PEC, do Pacto Federativo, de uma cláusula de calamidade pública, uma espécie de PEC de orçamento de guerra, semelhante à aprovada no ano passado. Isso permitirá retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais, como o teto de despesas, mas criaria condicionantes, como medidas automáticas de contenção de gastos. Como mostrou o Estadão na edição do último sábado, o alcance das medidas ainda está em discussão entre o Ministério da Economia e a área política devido à urgência para a aprovação da PEC da guerra. Medidas mais duras poderão ficar para uma segunda PEC fiscal, para ser votada até o fim de julho.